Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu estou aqui dentro do carro hoje, que eu vim fazer a troca de óleo do meu carro e já estou aproveitando para fazer a leitura, tá bom? Se tiver a imagem um pouco escura, se acender as luzes internas aqui, mas então redobra a atenção e aguça a audição aí. Livro do profeta Oséias, dando continuidade, hoje nós vamos concluir, tá? Capítulos 10, 11, 12, 13 e 14. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim, multiplicou altares conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor, que pois nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, uma aliança. Por isso florescerá o juízo como a erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão aterrorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes que nele se alegravam. E por causa da sua glória que se apartou dela, também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altos de Avém, o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão os montes: cobre-nos, e os outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Ali permanecerão a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade. Não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos quanto o altar e as suas congregações. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim, Judá levará Jacó e lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça e ceifai segundo as misericórdias. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Levantastes a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste nos teus caminhos, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Capítulo 11. A ingratidão de Israel, ameaças e promessas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como o chamavam assim, ceiam a sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles os que tiraram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusam converter-se, repito, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem me clamavam ao Altíssimo, e nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? E como te entregaria, ó Israel? Como me faria como Adimá? Porque te dei como Zeboim?
Essas duas cidades aqui, todo mundo só fala de Sodoma e Gomorra, né? Mas essas duas cidades aqui também, Adimá e Zeboim, também foram destruídas. Quando veio a fúria do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, são 4 cidades: Adimá, Zeboim, Sodoma e Gomorra. Então ele está citando aqui, ó: Adimá, por te iam como Zeboim, está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não vos voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor ele, e bramará como leão, bramando os filhos do ocidente, temerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria, e o farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina, com o Deus e com o Santo está fiel. Capítulo 12. Controvérsias do Senhor com Judá e com Israel. Efraim se apacenta de vento, e segue o vento leste todo dia, multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança, fazem pacto, fazem compromisso, fazem testamento com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, e recompensará. No ventre pegou o calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel, o achou e ali falou conosco. Assim como o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a Deus, guarda a beneficência, o juízo, e em teu Deus espera sempre. E um mercador tem balança, enganador em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim: contudo eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado, mas eu, o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da reunião solene, e falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois, seus altares são como montões de pedras nos regos do campo. Jacó fugiu para o campo. Da Síria, Israel serviu a uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta ele foi guardado. Ou seja, nós estamos entendendo aqui agora que Moisés também ele era profeta. Sabia disso? Então você vê, Moisés ele era um profeta do Senhor. Efraim, muito amargosamente, provocou a ira, portanto deixará e ficará sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha. O pecado de Israel e o seu castigo. Capítulo 13. Quando Efraim falava, tremiam-se e foi exalçado em Israel, mas ele fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados da sua prata, fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artifício, dos quais dizem os homens que sacrificaram e beijaram os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folheto que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Aleluia! Eu te conheci no deserto e em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Vê que ele vai pontuando, que ele vai mostrando ali, detalhe por detalhe, como dizendo no português claro, tintim por tintim. Serei, pois, para eles como leão,
como leopardo, espiarei o caminho, como urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei? Para que te guarde em todas as suas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dai-me rei e príncipes. Dei um rei na minha ira, tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada ao teu pecado, está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque tempo é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos teus olhos. Ainda que te dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, o vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o teu tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Deixa eu pontuar com isso aqui. Quando ele fala que as mulheres grávidas serão abertas pelo meio, era porque os deuses, os assírios, eles serviam outros deuses. E da forma deles fazer quando eles capturavam mulheres grávidas era isso: eles tiravam, anestesiavam a mulher para que ela ficasse ali meio, grogue. Aí abriam a barriga no meio, tiravam o feto vivo, cortava, pegava um gato vivo, anestesiava o gato, ele ficava meio morto, colocava no lugar daquele feto, costurava a barriga da mulher. Imagine quando o gato acordasse dentro do ventre daquela mulher. Imagine o gato com as suas unhas. Esse povo era muito ruim. Então olha o que Deus estava falando. Vocês não querem vir pelo amor? Olha o castigo deles, Suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Era uma prática que os assírios tinham. Quando eles pegavam reis, rainhas, príncipes e princesas, eles colocavam um anzol na boca e argola no nariz. Sabe a argola no nariz? O boi bravo, não sei se você já viu, quando você coloca uma argola no nariz, você pegou ali, por mais bravo que seja o touro, o boi, você controla ele por ali. Então eles traziam, ostentando como se fosse um troféu. Era um povo extremamente cruel, os assírios. E era o que estava por vir, por conta da dureza de coração, por conta da rebeldia daquele povo. E nós concluímos o último capítulo 14. Exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras, convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a tua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergonhas e a sua glória será como o da oliveira. E o seu odor, ou seja, o seu cheiro, como o Líbano, como do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu aos ídolos? Eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda essas coisas? Prudente, para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Eu quero fazer uma oração, e nessa oração aproveitar agradecendo pelo início e pelo término da leitura do profeta Oséias. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu.
É no nome santo do teu Filho amado Jesus, o Cristo, Salvador ungido, Nazareno, o nosso irmão mais velho, que nós queremos render honras e glória por esses 14 capítulos do livro do profeta Oséias. Que ensinamento, meu Pai. Que ensinamento profundo. Que nós viemos a nos contristar, que nós viemos a nos arrepender das nossas iniquidades, dos nossos pecados conscientes e continuados. Que possamos abandonar tais práticas e que possamos reavaliar, recalcular a rota, voltando para o caminho da retidão, voltando para o caminho da obediência, voltando para o caminho da santidade, do temor e do tremor, ao Senhor, à tua palavra, aos teus mandamentos, aos teus estatutos e preceitos, que são caminhos que nos conduz para a vida eterna e salvação. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Escondi e guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por isso nos ajuda, Pai. Muito obrigado pelo início, pelo processo e pela conclusão da leitura do livro do profeta Oséias, cujo nome significa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Do Senhor vem a nossa salvação. Não nos perca, meu Pai. Faz calar a voz da dúvida. Faz calar a voz do medo. Faz calar a voz da incredulidade. Faz calar a voz da rebeldia. Faz calar todas as vozes contrárias e que possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos para ouvir a tua voz. Como o Senhor diz na tua palavra, portanto, hoje, ó glória. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, Pai, eu te louvo, te glorifico e te agradeço. Continua abençoando, continua fortalecendo, continua dando graça. Continua, meu Pai, livrando, protegendo e abençoando a esquerda, a direita, a dianteira, a retaguarda, em cima e embaixo, a entrada, a permanência, a saída, a ida e a volta. Continua livrando e guardando e abençoando cada lar, cada familiar, cada ente querido. Entra com a providência, entra com a provisão, entra com o escape, entra com o socorro e dá a vitória aos seus filhos e às suas filhas. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado pelos livramentos de morte no mundo físico e no mundo espiritual. Muito obrigado pelas suas misericórdias terem se renovado na manhã desse dia chamado hoje e são as causas de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que és. Muito obrigado por tudo que já fizestes. Muito obrigado por tudo que tens feito e muito obrigado por tudo que certamente hás de fazer em nós e através de nós, em nossa família e através da nossa família. A minha oração, a qual oro e faço e peço e agradeço em nome de Jesus, crendo, acreditando, confiando na cura, na libertação, na transformação, na vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há poder, há poder, há poder nesse nome, em nome de Jesus, há poder, há poder, há poder nesse sangue, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, glórias a Jesus, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Salvador ungido, salva-nos agora, Pai querido e eterno, ser conosco, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Essa foi a leitura de hoje, que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Amanhã, leitura do profeta Joel, e já vamos terminar Joel, que é um livro curto, agora é reta final. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos arrepender. Vamos colocar a palavra assim? Eu tenho que me arrepender todos os dias. Hoje a nossa fala é essa: eu tenho que me arrepender todos os dias. Paz do Senhor, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Deus te abençoe.